A gente conversa agora ao vivo com o professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro, Gilberto Braga, que já está comigo aqui. Professor, muito bom dia para o senhor. Bem-vindo aqui à nossa programação sempre. Bom dia, Débora, e a todos que estão conosco no CNN Money. Professor, vamos lá. Depois que a gente vê uma operação como essa da Polícia Federal, né, que está ainda aí nas ruas, mirando dessa vez o Digimais, só que vem num momento em que a gente já tem uma intercorrência ali de outros casos envolvendo bancos sendo investigados, inclusive sendo liquidados, com estresse de solvência. Isso aponta que a gente tem nesse momento casos isolados de má gestão ou revela alguma fragilidade mais ampla na supervisão do sistema financeiro? Olha, Débora, eu acredito que a gente tem uma combinação de fatores, né? Um primeiro fator é que, efetivamente, a partir da pandemia, nós tivemos uma explosão do uso de serviços financeiros pela população, sobretudo a população de mais baixa renda, e esses serviços através de aplicativos financeiros. Lembrando que antes da pandemia, uma parte da população, de maneira bastante considerável, preferiu, digamos assim, as ações físicas, né? E a pandemia forçou uma mudança de hábito que permitiu um crescimento desse sistema eletrônico de trocas de transações financeiras e abriu espaço para o crescimento de bancos capilares, de fintechs e, sobretudo, nas operações voltadas para esse tipo de operação que o Digimais faz, que é financiamento, crédito consignado, cartão de crédito, venda de ativos de remuneração bastante elevada. Então, o que nós temos é que não houve uma preparação da autoridade monetária, especificamente do Banco Central, que é a agência reguladora que tem a função de xerife do mercado financeiro de uma forma geral. E, nesse sentido, a gente pode dizer que há uma certa falha sistêmica, que a velocidade da realidade andou mais rápido do que a capacidade das autoridades em se modernizarem. Agora, a gente precisa só contextualizar, para te devolver a palavra, que nesse caso especificamente do Digimais, essa operação de agora mais cedo, ela tem como foco, como base, justamente relatórios produzidos pelo Banco Central no acompanhamento regular das operações dessa instituição financeira. Então, apesar de existir um problema sistêmico, especificamente no caso do Digimais, o próprio Banco Central é a fonte, digamos assim, de toda essa investigação que está sendo feita agora. Agora, professor, esses bancos médios e digitais muitas vezes crescem oferecendo um crédito mais agressivo. CDBs, né, com taxas maiores, modelos de negócios que geralmente são mais arriscados. O investidor pessoa física hoje tem instrumento suficiente para entender o risco real por trás de uma rentabilidade acima da média? Porque a gente está falando aqui de um banco de demais que tem uma fatia importante aqui na base de clientes. São 145 mil clientes que eles citam aqui, de acordo com o próprio site deles, né? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Olha, eu acredito que é preciso que nós tenhamos um pouco mais de educação financeira, né? De uma forma geral, a população brasileira, ela chega na idade adulta e ela é exposta a uma série de produtos financeiros sem ter o devido conhecimento e a própria formação para lidar com isso. Boa parte da população sequer domina bem as operações matemáticas básicas, uma taxa de juros simples ou uma regra de três propriamente dita, e é exposta, portanto, hoje a influencers, a toda uma bateria, né, digamos assim, a uma propaganda massiva de ofertas de produtos que prometem dinheiro fácil, dinheiro rápido, dinheiro para quem está negativado, investimentos que pagam acima dos investimentos tradicionais. Então, as pessoas ficam expostas e muitas vezes se tornam presas fáceis desse tipo de produto. Então, eu acho que falta também um pouco mais de regulação no aspecto desse nível de comercialização, de recomendação de investimento. As pessoas que fazem a divulgação disso, os chamados influenciadores digitais, que não são regulados. Então, de alguma forma, a população fica indefesa e exposta a esse tipo de risco.
Quando a gente tem bancos menores, né, entrando nesse tipo de estresse nesse momento, sempre a gente tem e é comum a gente ouvir isso, tenho conversado com vários economistas, analistas, de que não há um risco sistêmico porque eles representam uma fatia muito pequena do mercado. Mas em termos de confiança, professor, o risco não pode ser maior do que o tamanho contábil dessas instituições? Porque antes, né, de colocar o dinheiro em qualquer instituição, a confiança vem, né? Então tem que vir primeiramente antes de tudo. Então até que ponto isso pode acabar contaminando e afetando outras instituições desse mesmo tamanho? Por que eu te faço essa pergunta? A gente já viu uma certa migração depois de todos esses casos anteriores que a gente vem acompanhando já, enfim, desde caso Master e todas as outras instituições envolvidas, a gente vem acompanhando uma migração de investimento para grandes instituições. Isso diminui aí espaço para instituições financeiras menores? Eu acredito que sim, eu concordo com você. Não existe uma crise sistêmica. O tamanho, por exemplo, do Digimais, que é o banco alvo da operação de hoje, ele é muito pequeno dentro do sistema financeiro brasileiro como um todo, portanto, ainda que ele pudesse ser, no pior cenário, liquidado pelo Banco Central, isso não mudaria ou não elevaria o grau de risco ou desconfiança com relação à capacidade das demais instituições financeiras, mas isso traz uma preocupação adicional que você menciona, que é a questão reputacional. Ou seja, os investidores, sobretudo aqueles que não têm bastante formação ou suficiente, ficam desconfiados de que bancos pequenos e médios, que oferecem facilidades, podem ter dificuldades. É preciso lembrar que esse banco, especificamente o Digimais, ele nasceu, ele já originalmente ele era Banco Renner, depois foi comprado por esse grupo ligado a uma instituição religiosa, portanto, existe aí uma certa confusão de você dar uma certa recomendação por conta dos adeptos, dos seguidores dessa religião, ou dessa seita, ou dessa igreja, né? Lembrando que ele tem na raiz como controlador o grupo Edir Macedo, e, de alguma maneira, isso cria, digamos assim, uma desconfiança não apenas para essa instituição, mas também para demais instituições que são, de alguma maneira, semelhadas a ela. Instituições pequenas, instituições digitais, instituições que se apoiam numa propaganda e numa recomendação maciça de determinados grupos de influência, sejam eles influenciadores digitais, pastores religiosos e grupos onde essas pessoas entram dentro no sentido de acreditarem na solidez e por conta da recomendação e da indicação de pessoas supostamente confiáveis. Perfeito, Gilberto Braga. Conversamos aqui com o professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, sempre bem-vindo por aqui. Obrigado pelo seu tempo. Boa semana aí para o senhor. Bom dia a todos.